Eu tive um conflito com Deus o dia inteiro, porque Deus me deu tanta mensagem linda, maravilhosa. Eu disse: Deus, confirma a palavra que o Senhor quer falar para a tua igreja, Senhor. E o Senhor, no início do culto, falava sobre ressuscitar. E eu disse: Deus, tu és fiel. Deus usou a vida do presbítero Sandro, usou cada louvor. E eu creio que o Senhor tem uma palavra para o meu e para o teu coração também. Amém? João 21, todos abriram? Em nome de Jesus. Fiquem de pé, quem abriu em nome de Jesus. Capítulo 21. Aleluia. Aleluia. Versículo 1. Amém? Amém. Amém, irmão? Amém. E diz assim a palavra do Senhor: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram quem era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tens alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 covados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestara aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Simão, sim, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito a 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já foras velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Pode estar sentado.
E eu chorei, e eu falei, Deus, eu pensei que pastorear só era pregar. E Deus falou para mim assim, essa palavra, está sempre as minhas ouvidas. E eu fiquei impressionada com essa palavra, porque foram as quantidades de vezes que Pedro negou a Jesus. Ele teve que perguntar, amas-me? Eu gostaria que você se perguntasse, ao longo do seu ministério, da sua vida com Deus, quantas das vezes nós desacreditamos nas promessas da nossa vida? Quantas vezes nós negamos a Jesus dessa forma, desacreditando que Deus é na vida do irmão? Jesus sabia que Pedro ia negá-lo, mas a promessa que Jesus tinha feito na vida de Pedro não poderia voltar atrás. Pedro teve uma promessa da parte de Deus. Pedro teve uma promessa vinda da parte do Senhor. E diz assim, em Mateus 16, não precisa abrir. Em Mateus 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra está ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus tinha feito essa promessa na vida de Pedro. Levanta as mãos quem tem promessa de Deus. Nós temos promessa de Deus. Deus conta contigo para a igreja dele. Fala para o irmão do teu lado. Deus conta contigo para o ministério dele. Deus conta contigo, fala com ele mais forte. Deus conta contigo. Diga assim para ele, não desista. Não desista, Deus conta contigo. Não desista. Deus falou essa palavra para mim, trevidamente. E eu disse, Deus, que às vezes a luta é tanta, Senhor, que dá vontade, Pai, de parar no meio do caminho. E ele disse, filha, nem começou. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Ele fala conosco. E essa madrugada que ele tinha falado comigo, eu pude entender que quando Pedro, depois de Jesus ter sido sepultado e ressuscitado, algumas vezes ele já tinha aparecido, diz na Bíblia, já era a terceira vez. Com os discípulos, Pedro quis voltar a sua vidinha de antes. Ele pensou assim, nossa, o mestre já foi. Não há nada mais para que eu faça. Não há nada. Muitas das vezes você sente Jesus longe de você. Parece que ele não ouve as suas orações. Parece que ele te jogou num instante e te esqueceu ali. Mas Jesus não podia voltar a palavra dele. Porque uma coisa só que Deus é limitado. Ele é limitado para a palavra dele. Porque o que ele fala tem que se cumprir. As promessas na sua vida tem que se cumprir. Porque o Senhor já prometeu, Ele vai fazer na tua vida. Pode passar o tempo que passar, Deus vai fazer. Só basta você acreditar. Glória a Deus. Receber essa promessa de Deus no coração. Recebe em nome de Jesus. Jesus falou comigo algo tremendo, falou assim, filha, eu que te sustento. Pedro e os discípulos passaram a noite sem comer. E Jesus perguntou se eles tinham algo para comer. E Jesus falou para mim, filha, eu estou preparando o peixinho e o pão. Calma! Calma! Pedro jogou a rede e não pescou nada. Deus precisou mostrar a ele que sem Jesus ele não era nada. Que sem Jesus ele não podia fazer nada. Que sem Jesus ele não pescava nada. Porque ele era o melhor pescador. E às vezes nós nos sentimos o melhor. Mas Deus mostra
Deus, não somos nada. É verdade. E Jesus falou: tem alguma coisa para comer? Não. Mas quando ele viu que era Jesus, disse que o barco aqui estava bem pertinho da terra. Mas Pedro, acho que estava com tanta angústia de alma, tanto arrependimento por ter negado ele, que ele acho que pulou do barco, chegou mais rápido do que o barco, em desespero para abraçar o seu Deus. Diz na palavra do Senhor que o Senhor se agrada de comer com seus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, Ele quer que a gente ceie com Ele, que a gente partilhe o pão e o peixe. Jesus colocou o peixinho na brasa e o pão para comer com seus filhos. Diz também Moisés, Senhor, que Moisés estava sentindo um peso também profundo do seu chamado, e Deus enviou discípulos para ajudá-lo. Eu não sei da sua luta, se o peso é grande na sua vida, porque eu acho que Pedro pensou assim: Jesus, eu não vou conseguir sentir, Senhor. Mas Jesus falou: Pedro, eu edifiquei a minha igreja, completa a minha obra, faz simplesmente o que eu mando, porque eu vou te sustentar, e eu vou comer contigo, e eu vou cear contigo, eu vou estar no meio de vocês. Amém. Glória a Deus. Diz na Bíblia que Deus, em forma teofânica, veio com 2 anjos e comeu com Abraão. Que coisa linda. Aleluia. Comeu uma vitela, e comeu leite e tomou leite. É verdade. Deus se agrada de comer com seus filhos. Aleluia. Glórias a Deus. Pastor Daniel, ministério do Senhor. Não pense que está parado não, porque Moisés começou com 80 anos. Amém? Deus sabe de todas as coisas. Servir a Deus, muitas das vezes, é dar uma palavra com o irmão lá fora. A maioria das vezes não é nem aqui no altar, é lá fora. Aquieta o teu coração, que Deus não te esqueceu. Aleluia. Deus sabe de todas as coisas. É verdade. Deus sabe de todas as coisas. Nós só temos você que diz na Bíblia: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos pregar o Evangelho, irmãos. Aleluia. Fazer a obra aqui é muito fácil. Fazer lá fora, para aqueles que não sabem quem é Jesus, é o mais difícil. E Jesus colocou essa missão na mão de Pedro, que não tinha estudo. E Pedro fez. Jesus colocou naquela rede 153 grandes peixes, simbolizando alguma coisa da parte de Deus. Eu confesso a vocês que Deus não me deixou estudar essa palavra. Eu disse: Deus, quem vai falar é o Senhor na minha boca. Eu não vou falar nada, eu não vou escrever nada. Toda vez que eu escrevo, Deus não me deixa ler. E é assim, Deus quer a palavra dele, genuína, natural, viva, fresca. Deus não quer palavra mastigada. Deus quer que você seja fiel a Ele, porque Ele vai te sustentar. Aleluia. A tua fidelidade atrai a presença de Deus e faz com que o alimento chegue na sua casa. Se preocupe com as coisas de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Pedro queria voltar a sua vidinha de antes e pensou assim: eu vou pescar e você, aquele Pedro. Jesus manda dizer: não volte para trás. Aquele que um dia conheceu Jesus não pode voltar atrás. Aquele que um dia conheceu Jesus jamais será o mesmo. Aquele que um dia conheceu Jesus e provou o Espírito Santo dele jamais pode recuar. Pedro, eu creio que ele vivia com angústia de alma, sem entender. Mas naquele dia, quando ele disse 3 vezes que amava Deus, era como se fosse 3 vezes o perdão que Deus tinha dado por ele ter negado 3 vezes. Quantas vezes a gente nega Jesus por dia? Quantas vezes a gente diz assim: hoje eu não vou para a igreja porque o Senhor não vai falar comigo, ou porque o Senhor não me ama, ou porque o Senhor não me usa?
Nós negamos a Jesus. Ei, Jesus. Nós negamos a capacidade que Ele pode nos dar. Você é servo do Senhor. Fala com o irmão do seu lado. Você é servo, você é servo. Não deixe nada colocar na sua cabeça que você não é filho de Deus. Jesus falou, Pedro, eu conto contigo e edifiquei a minha igreja. Jesus teve prazer de comer com Pedro e perdoar. Jesus nos perdoa, Ele é longânimo e misericordioso. Jesus não é aquele que perdoa e lembra no outro dia. A mente de Deus não é como a nossa mente. Quando o irmão nos fere, passamos tempo para perdoar e muitas das vezes lembramos. Mas Jesus não é assim, Deus não é assim. Ele nos dá chance todos os dias e crê que nós podemos mudar. E Ele